Olá pessoal, na aula passada a gente falou sobre as opções de compra, os riscos envolvidos e os custos das operações, os lucros e os custos, e agora a gente vai falar do par, né, da outra opção, a opção de venda, ou também conhecida como put. E o que é a put? Só relembrando, como eu expliquei anteriormente, é um direito de venda de um determinado ativo a uma determinada data. Então, se a gente for direto, por exemplo, a gente vai ver que a opção de put, ao contrário da opção de call, normalmente é utilizada para proteção da sua carteira e não para especulação. Normalmente, nem sempre. Tá? Mas vamos analisar esse exemplo e entender melhor como é que isso funciona. Então vamos pensar que um investidor ele fez uma análise diligente da empresa de automóveis PQZ. Então, uma análise bastante aprofundada, fez uma boa análise, pegou todos os fatores em consideração, viu risco, retorno, uma série de coisas na empresa, como a gente viu na parte de análise de ações, e decidiu comprar 10 mil ações da companhia. Ele está com bastante certeza, 10 mil ações é um grande pedaço do patrimônio dele, e ele decidiu investir esses 10 mil, comprar essas 10 mil ações por R$100 cada ação, ou seja, uma operação de R$1 milhão. No entanto, durante a análise que ele fez, ele notou que a empresa já fez diversos recalls no passado. Então, uma empresa que teve defeito no carro, teve que chamar todos os carros daquele modelo para fazer um conserto. A gente sabe que um recall, uma empresa de automóveis, né, uma automobilística, é um prejuízo muito grande, porque você perde credibilidade dos investidores, você perde credibilidade das pessoas que compram o carro, você gera estresse, custo logístico, custo de peça, é muito, muito negativo. Um recall, dependendo do tamanho que pode quebrar uma empresa. Então, o que acontece? Ele viu que a empresa é boa, mas que ocasionalmente acontecia esse problema do recall. Ele falou, cara, se isso acontece, eu tenho R$1 milhão investido, eu quero me proteger, eu não quero ter um prejuízo muito grande, caso tenha um recall e a empresa venha quebrar por causa disso. Então, o que esse investidor faz? Para proteger seus investimentos, ele comprou 10 mil opções de venda, ou put, que terão seu vencimento daqui a 1 ano. Então, ele tem direito de exercer esse direito de venda daqui a 1 ano. Se for uma opção europeia, só naquele ano. Se for uma opção americana, em qualquer momento. Tá? De qualquer maneira, sendo uma europeia ou uma americana, ele sempre pode vender no mercado secundário. Então, caso a ação venha a se desvalorizar muito, em algum momento pré-determinado, ele pode vender esse direito de venda. Então, o strike da opção, ou seja, o direito de venda, é de R$90 e o prêmio pago foi de R$1. Então, o mercado estava otimista, tinham pessoas dispostas, faltava R$10, era muita diferença, de 90 para 100, tinham pessoas dispostas a vender esse seguro pelo preço de R$1. Então, você paga R$1 para ter o direito de vender uma ação a R$90. Como ele tem 10 mil ações, ele comprou 10 mil opções. Não necessariamente ele poderia ter comprado 10 mil opções, poderia ter comprado só 5 e proteger parte do portfólio dele. Só que no dia do vencimento das opções, no dia que ele poderia exercer o direito, um recall, ou no dia anterior, um recall dos automóveis foi divulgado. Então a empresa falou, a gente teve um problema, tem um recall muito, muito grande que a gente vai ter que fazer, vai gerar prejuízos enormes para a empresa, e as ações despencaram de R$100 para 20. Para R$20. Então, qual é o lucro dessa operação? Qual é o lucro da operação com opções que ele vai ter? Então, mais um minutinho, dá um pause no vídeo, pensa, tenta descobrir qual vai ser o lucro da operação, levando os custos, tudo em conta. O lucro da operação com opções. E no próximo slide a gente chega com a resposta. Vamos lá. Você tem a opção de venda, sua put, o valor de mercado da empresa é R$100, o prêmio que você pagou por essa put é de 1, o strike da opção, o valor que você pode vender é de R$90, e o valor futuro, o quanto a ação passou a valer, é de R$20. Então, o lucro da operação ele vai ser calculado da seguinte maneira. O lucro vai ser o strike, o preço pelo qual você pode vender, menos
o valor futuro, quanto ela vale hoje, né? E o preço dessa put, o custo da put, que é a letrinha P. Então, o lucro da operação vai ser R$ 90, que é o preço que você tem direito a vender essa opção, menos 20, né, que é o valor da empresa hoje, menos R$1. Então, o seu lucro por opção vai ser de R$ 69. Bom, faz sentido, né? Você pensa, você está vendendo uma ação por R$ 90, você comprou esse direito, está exercendo esse direito, comprou por R$ 90, esse direito de vender por R$ 90, você vende por R$ 90 e ela vale 20. Então, o lucro que você tem é de R$ 70, menos o custo que você pagou para ter esse direito. Então, a cada opção que você tem, você ganha R$ 69 e você pagou R$1 para ter uma opção. Então, o lucro com essa opção é de 6.900%. 6.900%. Então, é extremamente alto. As opções, elas costumam se valorizar muito quando você tem anomalias de mercado, ou seja, uma ação que sobe muito, uma ação que cai muito. Em momentos de alta volatilidade, as opções se valorizam demais e também em momentos de alta volatilidade é comum que as opções estejam mais caras. Então, se, por exemplo, essa opção está sendo normalmente vendida por R$1. Num período de coronavírus, as opções começaram a subir muito o preço, 5, 6, 7 reais, né? Porque tinha muita incerteza, muita volatilidade no mercado. Então, é sempre bom lembrar que o valor, o custo dessa opção também vai sempre mudar de acordo com a perspectiva do mercado. E o que aconteceria com esse investidor se o preço da ação de fato subisse? Não teve o recall, a ação, ao invés de estar valendo 90, 100 reais, ela está valendo 120. Qual é o lucro dessa operação? O lucro dessa operação vai ser negativo, vai ser menos R$1. Né? Porque se ela sobe, você não exerce o seu direito de venda, você deixa as opções expirarem, não usa, e você perdeu R$1 por opção. Né? Então, o seu risco, o que acontece? Com as opções de venda, o seu risco é muito diminuído. Você só vai exercer se a opção cair, se a ação cair, e se a ação cair, você consegue se proteger muito bem. Então, vamos pegar o cenário como um todo, do ponto de vista daquele investidor. Para exercer o direito de venda, é necessário ter as ações em posse. Então, da mesma maneira que você precisava de dinheiro em caixa para exercer uma opção de compra, você precisa ter as ações em posse para poder vendê-las por R$90. Então, ele comprou 10 mil ações, comprou 10 mil opções. E aí, chegou naquele momento, ele se desfaz daquelas ações por R$90. Então, ele vendeu as 10 mil por R$90, ele não continuou com elas. Então, assim, apesar dele ter tido lucro da operação com opções, então a gente falou, ele teve R$ 69 de lucro por opção. Mas se você pegar o cenário como um todo, ele tinha comprado as ações por R$100. Né? E, teoricamente, teria vendido por 20. Então, as ações deram um prejuízo de R$80 por ação, enquanto as opções deram um lucro de 69. Então, no total, ele perdeu R$11 por ação, né? Aproximadamente 11% de prejuízo que ele teve nessa operação como um todo. Ele poderia ter perdido muito mais se não tivesse comprado a opção. Mas ele comprou e conseguiu se proteger. Então você vê só, você consegue atuar no mercado financeiro, mesmo no mercado acionário, com um nível de proteção bastante elevado, se você quiser. E tem alguns fundos que eles são especializados em atuar dessa maneira. A gente vai falar um pouco mais na parte de fundos de investimento, mas só já dando uma introdução para a gente lembrar depois, os fundos long biased, né, que são fundos viés comprado, normalmente eles fazem isso para se proteger. Existe mais uma maneira de fazer, mas uma das opções que você tem, até em fundos tradicionais, fundos multimercado, fundos de ações normais, você pode comprar opções de venda para proteger o seu portfólio. Então, é muito comum um fundo de ações long bias que quando a bolsa suba, ele acompanhe, mas suba um pouco menos, porque ele pagou por ter uma opção. Né? Então, vamos supor que a ação da automobilística passou a valer R$120. Então, o lucro dele vai ser 120, menos R$100, né? Ele comprou a ação por 100 e vendeu por 120,
seria R$20 menos o preço que ele pagou por opção. Então, daria 19% de lucro, enquanto o mercado de ações tradicional teve 20% de lucro. Agora, no caso em que as ações caem muito, ele, ao invés de ter um prejuízo de 80%, tem um prejuízo de 11%. Então, os fundos long bias eles fazem isso. Quando a bolsa sobe, eles sobem um pouco menos. E quando a bolsa cai, eles costumam cair muito menos. Se o gestor for bom, ou tiver de fato com os seguros. Então, é um tipo de fundo que muitas vezes investidores conservadores dão o primeiro passo no mercado acionário para ter uma carteira um pouco menos volátil, um pouco mais protegida. Tá? E o que acontece se o investidor não tiver as ações para realizar aquela venda? Então, no caso anterior, a gente tinha 10 mil ações e vendeu as 10 mil ações. E agora, se você não tem, o que acontece? Se você não tem, pode acontecer a mesma coisa. Você perde o direito de executar essa operação porque você não tem as ações que você quer vender. Só que da mesma maneira da opção de compra, da call, você também pode vender antes do momento para outra pessoa. Então vamos supor que você achava que por algum motivo que aquela automobilística ia fazer um recall. Você, diferente do outro analista, não achava que ela ia subir. Você achava que ela ia cair. Então você não tem ação, mas você quer lucrar quando ela cair. Então o que você faz? Você compra opções de venda. Porque de fato, se você não tem as ações, o lucro que você vai ter é R$69 por opção. É muito alto. Então se você de fato acha que tem um recall e tem um recall, você lucra muito com a ação caindo. Então, através das operações de put, é possível ganhar com o mercado em queda. Então, por isso que tem diversos tipos de fundos, diversos tipos de investidores que, mesmo quando todo o mercado acionário está caindo, lucram. Porque eles pagaram por esse seguro. Então, é o seguro que você tem no momento em que acontece uma pane de mercado. Quem tem seguro se dá muito bem. E como o risco de não pagarem o seguro é praticamente nulo, porque quem está garantindo essa opção é a bolsa, é muito seguro mesmo. Então, existem maneiras, é por isso que muitos fundos ficam positivos mesmo em épocas de crise, e inclusive tem fundos que estão 100% do tempo redeados, protegidos, que eles, em períodos normais, não lucram tanto, e quando tem uma crise, eles lucram muito. Eles passam a vida esperando uma crise. Né? Sempre pagando por um seguro, sempre pagando por isso, vão rentabilizando menos, e quando vem a crise, eles estouram. Na parte de análise de fundos, a gente pode ver um pouco mais isso. Mas só para deixar claro como é possível lucrar com o mercado em queda. Então, pessoal, a gente falou sobre comprar uma opção de compra, né? Comprar uma call e comprar uma put, que é comprar uma opção de venda. E a gente viu como é que é o lucro de cada uma, de cada operação, de cada um dos investidores compra. Mas e o outro lado da operação? Então, se você comprou uma call, alguém teve que te vender uma call. Se você compra uma put, alguém tem que te vender uma put. E aí, como é que isso funciona? Quais são os lucros em cada cenário de cada uma dessas operações? Então, agora a gente começa a avançar um pouquinho mais e entender os quatro lados, os quatro tipos de operações a gente tem, das operações mais simples com opções. Então, dando um foco agora na tela, vamos lá, vamos pegar todos os cenários. Primeiro cenário, você compra uma call, né? Você comprou uma call de uma ação X que você tem o direito de venda por R$15. Ela vale 10 hoje. Desculpa, você tem o direito de compra por R$15, ela vale 10 hoje e o prêmio é R$1. Tá? Do outro lado, alguém te vendeu essa call, que é a call, o strike de R$15 e o prêmio foi de R$1. Então a gente está olhando os dois lados do caso, a pessoa que comprou e a pessoa que vendeu. E qual vai ser o lucro de cada um desses investidores, cada uma dessas pessoas? Então, basicamente, você tem dois cenários. O cenário em que o preço é maior que 15, né, maior ou igual a 15, e o cenário em que o preço é menor do que 15. Né? Então, vamos olhar do ponto de vista do comprador dessa call. Se o preço está maior do que 15, vamos supor R$30. Qual é o lucro da operação dele?
Então, o lucro vai ser R$30 menos 15, que é o preço de strike. Então, por quê? Porque ele está comprando por 15 uma ação que vale 30, menos o prêmio que ele pagou. Então, o lucro dele vai ser igual a R$14. Certo? No cenário onde o preço vale 30. E quanto mais sobe a ação, maior vai ser o lucro dele. No caso do preço vale R$15 ou menos, o que ele vai fazer? Ele fala, olha, se vale R$15, o preço da ação está sendo de 15 e o meu strike é de 15, não vou exercer a opção, tanto faz. Ou se ela vale R$10, por exemplo. Então, se o preço é igual a 10, né, no segundo cenário, qual é o lucro desse investidor? Como ele não vai exercer, ele não vai lucrar, o lucro dele vai ser menos 1, que é o custo do prêmio. Né? Ótimo, então esse cenário a gente já tinha feito. Agora vamos ver do lado da pessoa que vendeu essa call. Do lado da pessoa que vende a call, é um pouco diferente. Num cenário onde o preço está acima de R$15, ou seja, R$30, o lucro dele vai ser 15 menos 30 mais 1. Então, se você reparar, o lucro dele vai ser sempre o invertido da outra ponta. Então, no cenário 1, o investidor ganhou R$14. Se ele ganhou 14, quem vendeu a call perdeu R$14. Né? Por quê? Ele vendeu o direito de comprar a ação. Então, o que acontece? A ação está valendo 30, ele poderia ter tido esse lucro e não teve. Ele tem que se desfazer dessa ação. Então, se ele está te vendendo uma call, ele está te vendendo o direito de comprar essa ação. Então, esse investidor aqui, ele tem que ter as ações para te vender. Porque você tem o direito de comprar essas ações. Né? Então, como ele tinha essas ações, e elas valiam 30 no mercado, ele está te vendendo por 15. Então, ele teve R$15 de prejuízo na operação. Só que ele ganhou R$1 que você pagou para ele, pelo seguro. Então, ele teve 15 de prejuízo, mais R$1 que ele ganhou pelo que você pagou. E num cenário onde o preço é R$10. No cenário onde o preço é R$10, esse investidor aqui, ele não exerceu o direito. Então, quem vendeu a call fica com um lucro de R$1. Então, é sempre invertido, né? O que um lucra, o outro perde. Só que, qual é o ponto interessante que a gente tem nesse cenário? Quem comprou a call, no pior dos cenários, tem um prejuízo já pré-determinado de R$1, definido. O lucro pode ser infinito. Quem compra uma call tem a chance de um lucro infinito e um prejuízo limitado. É um cenário muito controlado, do ponto de vista do investidor é muito bom. Né? Agora, quem vende a call, o lucro máximo que tem é de R$1. E o lucro mínimo, ou seja, o maior prejuízo que ele tem, é até o infinito. Imagina que aquela ação passe a valer R$1 milhão. Né? Ele está vendendo por 15 uma ação que vale R$1 milhão. É claro que provavelmente não vai valer assim tão rápido. Mas o seu prejuízo é enorme. E aí você ainda tem dois pontos de vista do vendedor. Se ele tem a ação, então vamos assim, ele te vendeu 100 opções de compra da ação a R$15. Se ele tem 100 ações, tudo bem, a ação está valendo R$1 milhão, ou está valendo 30 nesse caso, mas ele já tem essas ações. Então as ações dele valorizaram e ele se desfez dela para você por 15. Então o prejuízo dele, de certa forma, fica limitado. Agora, vamos supor que esse investidor ele te vendeu uma call e ele não tinha as ações. O que acontece? Se ele não tem as ações, ele tem que ir no mercado e comprar lá por R$1 milhão. Ou por R$30, por quanto elas valerem. Então ele vai ao mercado,
compra essas ações por R$1 milhão, por R$30, para te vender por 15. Tudo para ganhar R$1 no melhor cenário. Então, vender uma call, e esse segundo caso que eu falei que ele não tem as ações, você está vendendo uma call descoberto. Você está descoberto, seu prejuízo pode ser infinito. Então, vender uma call tem um risco muito, muito alto, especialmente se você já não tem as ações. E se você tem as ações, mesmo que elas subam, você está se desfazendo de uma coisa que você já tinha, o que é menos mal do que ter que ir no mercado comprar. Então, o que acontece? Para garantir o bom andamento do mercado, normalmente, não é possível vender uma call descoberto. Normalmente, a não ser que seja um investidor institucional muito grande que consiga garantir basicamente qualquer prejuízo. Tá? Mas vender a call é o tipo de operação por opção, dessas 4 aqui, que representa o maior risco possível para a sua carteira. Tá? Então, muito fundo quebra assim. Você vende uma call, você pode perder todo o seu dinheiro, você pode perder mais do que você tem, inclusive. Você pode se alavancar até o infinito. Mas se você vendeu 1 milhão de opções, porque achava que a opção não ia subir, quando ela sobe, você tem um prejuízo inestimável. Então, muito cuidado com operações alavancadas. Por que alavancado? Porque você pode operar com mais dinheiro do que você tem. Se você vende 1 milhão de opções, sem ter o dinheiro para comprar 1 milhão de ações quando elas subirem, você está se alavancando. Tá? E agora, a gente tem um outro cenário, que é o cenário da put. Então, vamos mudar um pouquinho e vamos pegar um cenário diferente. O investidor da esquerda comprou uma opção de venda da ação por R$50. O preço atual é 50 e o prêmio que ele pagou por esse direito foi um pouquinho mais caro, porque o preço de exercício, o strike, está muito perto do preço atual. Então, para esse tipo de seguro, começa a ficar um pouco mais caro, porque a chance de você ter que usar o seguro é mais alta. Né? Então, qual é o lucro dessa operação? A gente tem um cenário onde o preço vai para cima de R$50, e um cenário onde o preço fica abaixo de R$50. No cenário onde o preço é R$80, por exemplo, então vou botar aqui P igual a 80, qual é o lucro de quem comprou uma put? Nenhum. Na verdade, ele comprou um direito de venda a 50. Se a ação está valendo R$80, ele não vai usar esse direito de venda. Né? Então, o lucro dele vai ser só o custo do prêmio, R$3. No caso, menos R$3. Então, quem compra uma put, se a ação sobe, tem prejuízo. Mas o prejuízo é limitado a R$3. O lucro, caso, por exemplo, a ação esteja abaixo de R$50, então, num segundo cenário, onde o preço é R$10, o lucro dessa operação vai ser o quê? O valor futuro, né, o preço atual, então R$10. Desculpa. O lucro vai ser... Então, o lucro dessa operação vai ser o preço do strike, que é R$50, menos o valor atual, que é R$10, menos o custo desse prêmio, que é de R$3. Então, o lucro dessa operação vai ser 50 menos 10, 40, menos 3, 37. Então, no caso de quem compra uma put, o lucro não pode ser ilimitado igual na compra de uma call. Porque na compra de uma call, se o preço aqui fosse, ao invés de 300 mil reais, né, 30 mil, 300 mil, 3 milhões, o seu lucro vai aumentando proporcional. No caso da put, o lucro máximo que você pode ter é se a opção passar a valer zero. Né? Você vai vender por 50, uma ação que vale zero, então o seu lucro é R$50 menos o prêmio de 3. Tá? Então, comprar uma put, você tem um prejuízo ilimitado, que é o preço do prêmio, e o seu lucro também é limitado, embora possa ser bastante alto. E no caso de quem vende a put, como funciona? Bom, você tem dois cenários. O cenário onde o preço está R$80, está maior do que 50, então 60, 70, 80, 90. O lucro dele vai ser quanto? R$3. Por quê? Porque se a ação subiu, esse investidor aqui da esquerda não exerceu o seu direito. Agora, se a empresa
cai e passa a valer R$10, qual vai ser o lucro dele? Bom, ele está tendo que comprar por R$50 algo que vale 10. Então ele está gastando 50, né, para comprar algo que vale 10 e ele teve um prêmio que foi pago de R$3. Então, nesse caso, o lucro vai ser menos 50 mais 10 menos 40 mais 3, R$37. Tá? Então, menos R$37. É negativo, ele teve prejuízo, né? Igual menos R$37. Então, foi como eu falei, assim, as pontas são sempre equilibradas. O que um ganhou numa ponta, o outro perdeu noutra, né? No caso de venda da put, o prejuízo não é ilimitado. Até porque o lucro não é ilimitado. Então, quem vendeu uma put, o prejuízo máximo que pode ter é se a ação passar a valer R$0. Né? Que aí seria 50 menos 50 mais 0. Então, no caso de venda da put, você pode ter um prejuízo muito alto. Mas é limitado, diferente da call que você pode ir até o infinito. Então, basicamente, você tem esses 4 tipos de cenário. Comprar uma call, comprar uma put, vender uma call ou vender uma put. Só que, provavelmente, vocês repararam que o lado comprador não tem prejuízos altos. Né? Então, o prejuízo, por mais que possa ser alto, um valor alto, o prejuízo é sempre limitado. Você vai perder o prêmio, na pior das hipóteses, né? O custo desse seguro. Do outro lado, você pode perder muita coisa. Em um caso, o valor inteiro da empresa, né? Mais o prêmio pequeno que você recebe de volta. E no outro caso, você pode perder infinito. Então, operar vendido, principalmente se for descoberto, você pode ter um prejuízo fenomenal. Então tem que tomar muito cuidado. Para pessoas físicas, é mais difícil você operar vendido com opções. Mais incomum. Tá? Geralmente é algo mais voltado para investidores maiores, investidores institucionais. A pessoa física normalmente se limita a comprar call e comprar put, até para garantir o bom andamento do mercado. Porque a partir do momento que você vende uma call, principalmente descoberto, né, você não consegue vender, você pode ter um prejuízo ilimitado e aí a bolsa teria que arcar com seu prejuízo para pagar para outra pessoa, o que não sustentaria o mercado. Então, basicamente, são esses 4 cenários. Eu coloquei as fórmulas aqui. No cenário 2, né, você tem o lucro vai ser um pouquinho negativo, o preço do prêmio. No cenário 1, vai ser o valor menos o strike, menos o custo dessa opção de compra, desse call, né? E assim por diante. Então, eu deixei a fórmula aqui, só para facilitar. Mas eu recomendo que, ao invés de decorar a fórmula, quando for fazer as operações, é pensar. Se você pensa, igual a gente fez no slide anterior, é muito mais fácil chegar no resultado. Então, tem uma fórmula, anotem se quiser. Dependendo de quem for procurar certificações, é bastante comum, né, principalmente nas certificações mais avançadas, como CGA, é bastante comum ter o cálculo de opções, de operações com opções, inclusive opções mais complexas, bem mais complexas do que só comprar ou vender, uma call ou uma put, mas é importante já para... Então, basicamente, você tem essas estratégias com opções, mas o número de coisas, de operações que você pode fazer com opções é muito, muito alto. Você tem dezenas, centenas, milhares de estratégias que você pode fazer com opções. Então, eu vou só dar alguns exemplos aqui para caso alguém tenha interesse, como são tópicos mais avançados, que vai ficar para um curso futuro da Portfel de derivativos. Para quem quiser pesquisar, já pode ir pesquisando. Então, por exemplo, comprar uma call. Você está especulando com a alta. Então, o que você quer fazer? Especular com a alta. Você acha que vai subir, mas não quer ter muito prejuízo caso caia. Então, você compra uma call. Você quer se proteger de quedas. Então, você tem ações, quer se proteger, ou você simplesmente acha que o mercado vai cair. Você compra uma put, como a gente falou. Você quer apostar na volatilidade do mercado. Então, você acha que... Você não sabe o que vai acontecer, mas ou vai subir muito, ou vai cair muito. Então, o que você faz? Você compra uma call e uma put. Então, você compra, por exemplo, o direito de comprar uma ação a 40 e o direito de vender uma ação a R$40. Se a ação começa a valer 100, o
você teve um prejuízo na opção put, né, a opção de venda, mas teve um lucro muito grande na opção de compra. Se a ação passa a valer R$2, você teve um pequeno prejuízo na operação de compra, né, de call, mas teve um grande lucro na operação de put. Qual é o único cenário ruim para quem compra uma call e uma put juntos? É se a ação se mantiver a R$40, se mantiver muito estável. Então, quando você compra uma call e uma put, você aposta na volatilidade do mercado. Então, é uma maneira de se proteger da volatilidade. Você pode sintetizar operações de renda fixa formando um box de opções. Então, você entra comprado em 2 calls diferentes, entra comprado em 2 puts diferentes, de uma maneira que, basicamente, em qualquer cenário, você tem um lucro já determinado. Você também pode fazer isso. E você imita uma operação de renda fixa utilizando um box de opções. E diversas outras maneiras de atuar com opções no mercado financeiro. Mas, como eu falei, são tópicos bem mais complexos, bem mais chatos de calcular. Existe uma série de métricas, coisas que você pode entender para saber quanto vale uma opção. Porque depois começa a entrar o cálculo de se uma opção é justa ou não. Às vezes não vale a pena pagar um prêmio de R$10 para ter uma opção. Então, e o mercado precifica tudo. Então, você tem teorias muito, muito mais complexas. Tá? Mas aqui a gente está terminando o bloco de opções e daqui a pouco a gente volta com outros tipos de derivativos. Até mais.